Olá, eu sou o Murilo Jacobi e hoje nós vamos falar sobre o Decreto 9450 de 2018, que é o decreto que estabeleceu a Política Nacional do Trabalho do Sistema Prisional. Qual é a questão? Esse decreto afetou profundamente as licitações, porque estabeleceu a obrigação da administração pública em colocar na contratação de serviços e obras acima de R$330 mil, a obrigação do contratado contratar egressos do sistema prisional e presos em regime semiaberto. Esse decreto trouxe muitas particularidades, eu vou tentar falar umas duas ou três aqui com os senhores durante esse vídeo. Em primeiro lugar, existe a questão do debate teleológico da norma, se a norma é produtiva para o país ou não. E aí nós temos duas frentes que debatem com muita ênfase sobre o assunto. Uma sobre a necessidade de se ressocializar o preso, que caso não se ressocialize o preso, ele vai voltar a cometer crimes e, portanto, eu não vou contribuir para a segurança pública nacional. Por outro lado, quem trabalha com licitação sabe que, em primeiro lugar, cada vez mais você coloca mais obrigações na licitação, encarecendo as licitações públicas, dificultando as licitações públicas e correndo o risco de cair a qualidade. Isso porque o nosso sistema prisional hoje é pouco informatizado e pouco unificado. Então, identificar isso, uma empresa, saber onde buscar as pessoas egressas do sistema prisional, saber como fazer essa contratação e operacionalizar isso é um sistema um pouco arcaico e que pode dificultar muito efetivamente a realização desses serviços, a efetividade dessa norma. Segundo ponto muito relevante a respeito é que a norma comete uma imprecisão jurídica muito grave, porque ela vem por mediante decreto e coloca uma nova exigência de habilitação, que tanto o Supremo quanto o TCU fala que você não pode exigir na habilitação requisitos que não estejam na lei. E, portanto, se é na lei, só uma outra lei poderia mudar. E o decreto estabelece que são requisitos de habilitação da empresa. Aqui entre nós, o maior desastre possível que ele poderia fazer. Por quê? Porque isso é uma exigência que eu podia fazer ao longo da vida do contrato. Você não tem como garantir documentalmente que uma empresa que fala na habilitação que vai contratar, efetivamente vai contratar um egresso do sistema prisional. Uma mera declaração disso que ela vai contratar ou que ela pretende contratar é inócua. E outra, você não pode obrigar ele a contratar sem saber se ele vai executar o serviço. Eu sou empresário, estou disputando uma licitação para construir um novo prédio para a prefeitura. Eu preciso demonstrar na habilitação que eu já contratei? Ué, mas eu não tenho nada para fazer. Eu não tenho mão de obra, não tenho objeto, não tenho serviço para executar ainda. Eu só posso exigir isso depois do contrato, depois da assinatura do contrato, que aí eu vou precisar comprovar essas condições. A intenção do legislador foi que, como a lei manda, manter durante o contrato os requisitos de habilitação. Se eu coloco na habilitação, eu posso exigir durante toda a vida útil do contrato. Mas aqui entre nós, uma exigência muito delicada e mal pensada, na nossa opinião, sobre a efetividade disso na licitação. Para você, gestor, como é que você sai disso? Coloque. Não tem um decreto federal, detalhe, isso aqui é só na esfera federal, eu usei o exemplo do município, mas não é o melhor exemplo para o caso. Na esfera federal, inclua no seu edital esse requisito de habilitação. E fale que pode ser diferido para o momento do contrato, essa comprovação, e aí você se resguarda bem. Vamos aguardar o caminhar do judiciário, porque é bem possível que alguém entre com alguma ação contra esse decreto, dizendo que ele contraria a lei e a posição do Supremo. Contudo, por um momento, uma situação atípica, o presidente Temer estava fora do país, quem assinou o decreto da condição de presidente da República foi a ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo. E isso surgiu vários comentários nas redes sociais, na mídia especializada, dizendo, olha, a presidente do Supremo assina um decreto em posição exatamente contrária que o Supremo decide sobre habilitação e licitações. Então a gente acaba vivendo mais um momento de insegurança para o gestor público, que ele fica em dúvida de como proceder. Na dúvida, siga o decreto. Vamos esperar ver o que acontece no judiciário pacificar o tema.